A força de Xangô, caríssimos, que vocês têm no sincretismo, não é? Com tantas outras edificações, São Jerônimo, não é? Sim. Com tantas outras São Pedro, formas, São São João. Pedro, São João, não é? Mas saindo da forma do sincretismo, mas indo para a essência natural de Xangô, esta frequência da natureza, é importante observar onde está esta frequência. Está nas pedreiras, ou seja, nos conglomerados de pedras, assim está consagrado a Xangô, diante da robusteza da sua força, pois certa feita, quando Olodumare é a força, a frequência que, de acordo com a cultura iorubana, fez a criação dos planetas, não é? E quando estava aqui no planeta Terra, Olodumare, assim estava a consagrar cada frequência e assim, em primazia, coloca-se a força de Exu. Coloca-se a grande esfera, Exu, para vir ao planeta Terra e fazer um vasculhamento da realidade deste planeta e de quais frequências que estariam já ancoradas, sintonizadas neste planeta. E, então, Exu, o grande comunicador, a grande esfera, volta para Olodumare, a frequência de inteligência universal, volta para Olodumare, esta frequência, e então Exu, como um grande comunicador, traz que existem águas, existem terras, existem florestas, existem tantas outras frequências, e existe um grande portal edificado por meio das pedras, e que precisaria de uma frequência de um grande guerreiro, com uma grande bravura, e que somente por meio dos seus raios conseguissem romper tais pedras, tais frequências, por meio da energia do fogo. E assim, então, é colocado para Xangô a possibilidade dele ser o grande guardião dos raios, dos trovões e também das grandes pedreiras, pois a bravura dos raios, o rompimento dos raios, assim quando é anunciado nos céus, assim consagrado nas pedreiras, que correspondem grandes portais de correspondência a outras dimensões. Não é em vão que em alguns instantes vocês irão para uma das fortificações de pedras, de meteoros, não é, caríssimos? Fazer a ativação do chakra cardíaco em Cromelech, e dentro desta edificação, dentro dos meteoros ali colocado, que vocês visualmente podem dizer, um conglomerado de pedras, não é? Mas Xangô está também na frequência da platina, que é uma substância, que é um elemento químico, que está muito frequente nos meteoros, não é? E consequentemente vai se esfriando e formando tantas outras substâncias que as pedras correspondem, além do carbono e tantas outras frequências e formas também. Então, falar de Xangô é falar de uma fortaleza, daquele ser que guarda portais, portais que são edificados por meio das pedras, as pedreiras, as formas conglomeradas dos quarks, dos átomos, dos elétrons, dos campos, inclusive das pedras que vêm dos campos vulcânicos e de tantas outras aberturas de gargantas que vocês têm nos canyons, não é, caríssimo? Nos canyons, ali é uma edificação grandiosa de Xangô, as grandes gargantas da terra que foram abertas e foram ali colocadas em pedras. As pedras que correspondem a esta frequência de Xangô, com a bravura do guardião das dimensões que por meio das pedras podem acessar as grutas, as estalactites e tantas outras frequências que são feitas com as gotas e que correspondem ao embelezamento das grutas, das pedras, não é, caríssimo? Então, Xangô é este grito também que é dado no bradar de Xangô. Quando Xangô dá o bradar, o ilar, por meio dos raios, dos trovões, assim colocados, assim Xangô
está rompendo todas e quaisquer escuridões, principalmente das mentes dos seres encarnados. Aqueles seres encarnados que são consagrados como o orixá de cabeça Xangô precisam cada vez mais prestar atenção nas teimosias, pois assim como as pedreiras, geralmente os filhos de Xangô, filhos e filhas de Xangô, trazem em polaridades positivas e negativas. Em campos positivos, traz a polaridade da sabedoria, de abrir portais para si e para outras pessoas, abrir possibilidades, não temer as coisas novas, edificar coisas novas, mas quando está em polaridades negativas, se colocam como vítimas da vida e, consequentemente, com cabeças dura como uma pedra, não é? Então, caríssimos, na polaridade negativa. E qual a grande lição de um filho de uma filha de Xangô? Buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio de quê? Caso esteja na polaridade negativa, quando estiver a aprender com essas teimosias, com essa cabeça dura, não é? E, consequentemente, quando estiver na polaridade de abrir portais, de abrir, também perceber que isto também passa. Buscar. Por quê? Senão cai nas vaidades, não é? Cai nas vaidades. Não é à toa que um dos símbolos naturais de Xangô na natureza é o leão. O leão é um animal que representa Xangô, que traz o arquétipo de Xangô. O leão é consagrado como o rei da floresta, não é, caríssimo? Todos temem o bradar, o rugir do leão. Todos respeitam a imponência real do leão. Mas o leão é necessário para colocar ordem e disciplina na natureza. Grande líder. Então, aos filhos e filhas, quando internalizam em consciência, saem da teimosia, da cabeça dura, da grande vitimização da vida e também no ato de abrir portais e entrar no extremismo do fanatismo, quando se coloca em edificação da comunicação, do bradar para auxiliar a tantas e tantas pessoas, auxiliando primeiramente a si. E não se escondendo em grutas, em pedreiras da vida. Buscando sempre o cuidado para não petrificar o coração, para não se tornar pessoas frias, pessoas gélidas diante das adversidades alheias. Então, a grande lição do filho da filha de Xangô é utilizar a arte da comunicação para empreender a ordem e disciplina em si, não cair nos abismos da vaidade, e, consequentemente, buscar o equilíbrio da polaridade que corresponde e está dentro de cada um, não é, caríssimos? Então, Xangô é esta frequência majestosa, Obá Xangô, o rei que fala, o rei que está presente. Estar a trazer ainda mais esta frequência de Xangô que traz a justiça. Não é em vão que todas as pessoas que querem o campo da justiça, que a justiça seja feita na sua vida, que a justiça seja alcançada em seus propósitos, bradam, pedem a Xangô, agradam a Xangô por meio dos seus clamores, por meio dos seus pedidos. Xangô é invocado na grande justiça porque ele traz a ordem e a disciplina, é o raio que rompe aquilo que talvez não poderia ser rompido, as grandes pedreiras, com o fogo colocando a frequência do que é certo, do que é correto, do que precisa ser feito. Então, caríssimos, é muito natural que, inclusive, seres encarnados que tenham um Xangô na sua corrente espiritual sejam colocados muitas vezes nessas provações da vida, dentro dessas provações para se firmar no equilíbrio, sem se lançar nas oscilações das polaridades, mas buscar cada vez mais a consciência da ordem e disciplina sem serem rígidos, pois ordem e disciplina não está associado à rigidez absoluta, estar em consciência, em trazer a consciência para a ordem e a disciplina. Então, caríssimos, acredito que essa seria uma pequenina contribuição, não é, caríssimo? Poderia falar por demais de vocês porque tenho uma grande admiração pelas frequências da natureza que correspondem aqui ao planeta Terra. Antes de estar aqui, em associação de trabalho, de tarefas,
no planeta Terra, estudei bastante o planeta de vocês, estudei bastante o planeta Terra. E então, foi muito natural quando eu percebi que os sistemas tribais, eles davam nomenclaturas para os fenômenos naturais. Por exemplo, os nórdicos trouxeram Thor como um deus do trovão. Os iorubanos trouxeram Xangô. Então, caríssimos, os indígenas do Brasil colocaram Tupã. Então, caríssimos, percebam que Tupã, Thor, Xangô são frequências iguais, com nomenclaturas diferentes por meio das suas línguas, por meio dos seus conglomerados de sociedade, mas é a mesma frequência, caríssimos. Então não há de se falar em separatividade. Assim como talvez este livro em português se chama livro, em outro idioma vai falar outro, em outro vai chamar outro, mas não deixa de ser um livro. O livro vai ser livro em qualquer idioma. Assim são as frequências da natureza consagradas por meio dos povos originários desta frequência planetária, caríssimo. Então, sou um grande admirador do planeta e de todas as frequências naturais que guardam o planeta, guardam. Jamais subestimem a natureza, pois vocês são partes da natureza e a natureza é o todo e vocês são apenas uma poeira na natureza, não é, caríssimos? Assim seja, dê uma pequena contribuição, não é? Bem pequena. Todo mês vou perguntar, próximo mês já tem Nanã, também já está na fila. Por favor, não é? Dentro da minha sabedoria, não é? Dentro daquilo que eu possa contribuir, não é? Sim, poderei falar. Interessante que será uma transição de Xangô para Nanã, não é? Então, uma transição da pedreira para campos mais aquosos, não é? Aquosos, é a terra aquosa, Nanã, não é? Então precisa ser observado, pois filhos de Nanãs, quando não estão colocados, filhas de Nanãs, quando não estão alicerçadas no campo espiritual, da sua religiosidade, da sua escolha, não é? São atravessados por grandes desafios mentais, não é? Mentais. Muitos dos hospitais psiquiátricos precisam da força de Nanã para auxiliar nos tratamentos espirituais, não é? Em todos os lugares que possuem tratamentos mentais, a força de Nanã precisa estar ancorada para evitar a correspondência de espíritos, não é? Mas vamos deixar para uma outra conversa, não é, caríssimo? Porque senão já vou falando mais um pouco, não é? Porque vou me lembrando, não é, caríssimo? De várias coisas importantes. Sim.